Semana passada, uma sexta especial, eu tive a oportunidade de ir lá no centro, depois de muito tempo, e foi muito bom. Quem tiver fora do grupo de risco e puder comparecer no trabalho lá, é, é uma emoção, depois de tanto tempo fora, uma emoção bem diferente, assim, positiva, muito legal. E muito bom estar com vocês aqui nessa noite. O capítulo de hoje é o último do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem falar ou dar continuidade no capítulo anterior, que foi sobre as preces, né? E eu queria dividir em 3 etapas a minha participação dessa noite. Uma etapa é sobre uma parte do capítulo que me foi concedido, né? Que é a oração dominical, e que vai ser a nossa oração inicial, a nossa prece inicial. Depois eu queria fazer um comentário que ele fala no capítulo também, que mais é um reforço daquilo que foi sendo dito ao longo das palestras anteriores, e fazer uma pequena analogia com uma oração, uma prece que para mim porque me toca tão profundamente enfim, que me moveu até a trazer aqui para vocês. E por terceiro, uma reflexão. Para mim, toda a filosofia ela só é válida se ela tem uma aplicação real. Se a gente consegue mesmo olhar para a nossa vida, olhar para o nosso caminho e encontrar pelo menos algum insight daquela filosofia, né? E a filosofia espírita, para mim, tem muitos insights, muitos. E eu queria fazer um link da prece com um ponto muito importante da nossa vida atual, que eu vou fazer lá no final, tá? Então, começando, eu fiquei pensando em como eu deveria fazer isso, se eu deveria fazer por conta ou não, ler, explicar, etc. Mas eu decidi em reproduzir exatamente igual está no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou explicar o porquê disso, né? Então, a parte 20, o capítulo 28, ele fala que as preces, elas estão divididas em algumas coletâneas, né? Preces gerais, preces por aquele que mesmo ora, ou seja, para si, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. E a primeira prece que está aqui, que é a do capítulo de hoje, é a oração dominical, né? E ele fala aqui que os espíritos recomendam que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical. Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar. Seja porque procede o próprio Jesus, seja porque pode suprir todas as outras, conforme os pensamentos que lhe conjugarem, né, conjuguem. E o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na simplicidade. Então, o texto ele abre assim, e para mim, se eu pudesse resumir efetivamente, acho que 98% da doutrina espírita estaria nessa prece aqui. Por isso que eu vou lê-la com cuidado, com bastante carinho, porque eu acho que eu mesmo fazia tempo que eu não chegava nessa página do Livro dos Espíritos e lia isso com o devido cuidado, né? Quanto eu fiz essa semana, quando eu me preparava para estar aqui com vocês. Então, eu decidi compartilhar. Vamos lá. E a prece é uma que todos nós praticamente conhecemos, né? No seu sumário, na sua essência, mas aqui a gente vai um pouquinho mais além. Então, aqui fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequeno inseto, os astros que se movimentam, o nome se acha, o nome se acha inscrito de ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Venha a nós o teu reino. Senhor, desde os homens, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se elas as cumprissem. Como essas leis fariam reinar em si a paz
e a justiça mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram nos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação das tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Destes ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele, maquinalmente, se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das tuas ações. Ninguém pode pretextar a arrogância das tuas leis, pois, como paternal providência, quisestes que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos a praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Diga-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és fonte de toda a sabedoria, e que sem ti ela nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento dispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizestes do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e ao bem-estar, uns mediante o labor do outro. Outros, porém, uns o labor manual, outros, porém, o labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, ó Senhor, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade, desejará tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua improvidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo que pecaram, mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhe estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos, pois que é lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dai-nos coragem e força para obedecer essa lei. Dai-nos também a prudência, a providência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dai-nos, por Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias da vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhamos, nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos.
Se esta está nos teus desígnios, experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamo-las como justas expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou na outra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Preserva-nos, ó Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e de amor ao próximo, que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos que a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprove, graças às novas luzes que te aprove conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre a ninguém e sempre a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera quanto à sua existência corpórea e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos, que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sobre a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrairmos outras dívidas. Tu nos impusestes por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em ajudarmos os nossos semelhantes em suas necessidades, mas também consiste no perdão das ofensas. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus infligem. Devemos então recebê-las sem nos como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos dissestes por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja o teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal, e os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os espíritos perfeitos. É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renúncia ao mal. Contra nós, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem é o que os repele. Assim seja, mestre. Preza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus,
para nós mesmos e também para todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos, inimigos e por todos aqueles que precisam da nossa assistência. Para todos, Pai, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Eu quis ler, porque para mim, se eu pudesse, igual eu falei no início, resumir a doutrina espírita, e se eu me pergunto, o que eu faço, por que eu sigo essa doutrina, o que me prende nela? O que me prende é a razão, é a lógica, é quando eu olho para as coisas da vida, vejo o que a doutrina traz e encontro nela o fundamento para todas essas coisas. E essa oração, ela, para mim, resume a doutrina espírita e toda a essência do que está nela. E uma coisa que eu falo bastante em todas as palestras que eu participo e que eu tenho a oportunidade de ter a palavra, é que ela coloca na nossa mão, a oportunidade de mudar toda a nossa vida. Né? E por vários versos ali isso ficou muito claro. Né? E depois, minha sugestão é que quem puder, pegue essa prece, ela está lá no capítulo 28, é a primeira, e que faça uma leitura novamente ali, porque realmente é bastante coisa para a gente pensar, e é comum, às vezes, né, durante uma leitura ou alguma coisa, que a nossa mente às vezes dá uma fugidinha, mas volta lá, vale muito a pena. Então, essa é a primeira parte do que eu queria comentar. Uma segunda parte aqui é que esse capítulo, ele traz algumas coisas, ele retoma algumas coisas referente à prece. E uma parte ele fala aqui que a forma não vale nada, né? Que o pensamento é que é tudo. Então, que a gente deve orar de acordo com as nossas convicções, mas de uma maneira que efetivamente nos toque. Ou seja, colocar o nosso sentimento em movimento. Né? E um bom pensamento, ele vale mais do que um infinito número de palavras e de preces decoradas e de formas ali já postas que não tenham efetivamente valor para o nosso coração. Né? Então, ele retoma essa parte. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui também é que ele fala de algo muito importante, né? Cada vez mais as religiões elas deveriam servir para unir as pessoas e não para segregar as pessoas, para colocar as pessoas cada um numa caixinha. E às vezes as religiões ou algumas filosofias fazem isso, e às vezes nós também fazemos, né? A gente coloca a gente na caixinha dos espíritas e dos legais, né? Às vezes o evangélico na caixinha daqueles X, ou o católico na caixinha do outro, o, sei lá, o budista na outra caixinha, e assim a gente vai colocando cada um numa caixinha e se separando, né? Ao invés de procurar trazer e conciliar tudo. E aqui ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que o espiritismo ele deve reconhecer, né, como boas as preces de todos os cultos, quando elas são ditas de coração e não de lábios somente. Né? E que a gente não deveria impor e nem reprovar nenhuma prece. Deus, né, segundo o Espiritismo, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outros. Não importa o modo, se é desse ou daquele, né? Se a prece é de coração, não importa se de onde ela vier, né? E quem quer que lance, né, algum anátema, que ele fala aqui, né, que é maldizer ou excomunhar, né, alguma prece, que esse desconhece a grandeza de Deus, né? E crer que Deus só atende a uma fórmula ou a uma religião é colocar uma pequenez, né, no tamanho de Deus que não é dele, né? Essa pequenez de encaixar e colocar cada um numa caixinha é dos homens. Deus definitivamente não é assim. Então a gente jamais deve repelir ou desfazer, ou desdenhar, ou menosprezar, ou reduzir nenhuma outra religião que pregue o que prega Deus, Jesus, a paz, o amor ao próximo, esse tipo de coisa, não importa qual seja, né?
Ele coloca aqui que a condição especial à prece, essencial, é que ela realmente fale ao espírito, né? E aí, para fechar essa segunda parte, eu queria comentar, eu já tive a oportunidade de falar sobre a prece algumas, acho que mais outras 2 vezes ao longo da minha trajetória no centro. Faz 17 anos que eu vou no centro, 18, e eu já tive a oportunidade de falar, né? E eu queria retomar um ponto que eu falei em uma dessas ocasiões, que tem a ver com essa questão da prece vir do espírito, né? E quando eu lembro disso, eu lembro de uma canção, né, chamada Romaria, do Renato Teixeira, que quando eu escuto essa canção na voz da Elis Regina, tem uma versão ao vivo, se vocês digitarem no YouTube, Elis Regina ao vivo, Romaria, me toca de uma maneira essa música, ela traz assim um pesar para mim, que mesmo sem ter conhecido esse Romero, né, se é que ele efetivamente existiu, mesmo sem ter vivido tudo aquilo, me faz ter uma empatia por essa, entre aspas, pessoa, por essa busca, por essa história, me toca tão profundamente e me traz para um outro ponto, que é uma parte da música que diz, né, quando o Romero chega lá, que ele fala: eu que não sei rezar, só queria trazer o meu olhar. E aqui traz que uma prece, no fundo, não precisa nem ter palavra. Se ela vem do coração, só de você se colocar em silêncio e colocar o fundo do teu coração mesmo, do teu espírito, o teu âmago ali, a tua parte interior ali, e buscar o contato com a espiritualidade, isso já é poderosíssimo, né? E aí eu achei uma frase aqui do Renato Teixeira, né, que fala o seguinte, né? Ele coloca assim: minha música é o Romero cantando sua fé, é o sujeito simples que veste a sua melhor roupa como se fosse para a festa. E quando chega a Aparecida, muda até seu olhar, muda tudo. São as pessoas em busca de paz espiritual. Essa fala dele me remeteu para uma coisa importante, que é uma união, é uma condensação de todas as preces. Porque todas as preces, absolutamente todas, se a gente olhar para a essência de cada uma, ela é a busca da paz espiritual. Seja quando nós pedimos para nós, né, se a gente está aflito, se a gente está preocupado, se a gente está doente, se a gente está, seja lá o que for, né, a gente quer retomar a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso eixo, o nosso centro, não é? Quando a gente pede por alguém, o que na verdade a gente quer é que aquela outra pessoa também encontre a paz dela, não é? Seja às vezes encontrando um novo emprego, seja se libertando de um vício, seja se libertando de uma doença, seja estando mais atenta para Deus, né? Que a pessoa às vezes encontre alguma dessas religiões e que ela possa se encontrar em alguma e ali ganhar um certo conforto, não é? Então, no fundo, todas as preces têm essa essência, que é a busca da paz espiritual, né? Se a gente olhar lá dentro, é isso que a gente quer, para nós e para as outras pessoas, não é? Agora, é claro que essa busca de paz espiritual, é óbvio, né? Como falou na oração que eu li e fiz anteriormente, ela é uma construção, né? Onde a gente tem que também ir construindo esse caminho. E aqui eu chego à terceira parte, para encerrar, do que eu queria falar, que eu fico pensando como seria se Kardec fosse fazer a sua obra hoje. Então, ali tem 5 preces praticamente que eles colocam, né? Que eu li no início. Mas e hoje, com a vida atual, com o mundo atual,
né? A gente fala hoje, talvez para quem é mais velho não sinta isso tão fortemente, né? Como o mundo tem mudado drasticamente, como tudo hoje até tem uma palavra, né, que eles chamam de VUCA, né, em inglês, que o V é de volátil, né? Ou seja, é algo meio sem forma, né? O U é para em inglês, tá, para incerto em inglês, né? Nada mais é certo, né? O C é de complexo, né? Tá muito mais complexo de ver hoje. E o A é de ambíguo, né? Uma coisa que às vezes é algo agora, daqui a pouco já não é mais. E para quem é mais novo, né, que tem que traçar o seu caminho ainda na profissão, no que vai estudar, no que quer trabalhar, está muito complexo hoje, né? E eu fico pensando como Kardec faria isso hoje. E aí eu trago para um outro ponto aqui, que é a complexidade do mundo atual, ela nos imprime emoções diferentes, né? E eu estava pensando aqui em algumas coisas do dia a dia. Eu gosto sempre de linkar as preces à filosofia, sempre em coisas do dia a dia. E essa semana, como muitas outras vezes que eu fico incumbido de vir falar aqui, parece que vem ao mundo e quer me provar de alguma maneira, assim, né? E essa semana não foi diferente, né? Eu fiquei bem mal essa semana com algumas coisas que aconteceram assim. Eu acabei saindo do meu centro, assim, da minha essência, né, de paz e tal. O que não é difícil hoje em dia, né? Mas foi algo assim que me acometeu bastante. E aí eu fiz uma reflexão e que eu queria compartilhar com vocês, né? Que é o seguinte: a gente procura ter medidas para diminuir alguns riscos da nossa vida, né? Então, a gente está com medidas de isolamento hoje para fugir do coronavírus, certo? Né? A gente está tomando algumas medidas, não é? A gente está, certo? Quem pode, às vezes, para a gente fugir da violência, às vezes a gente vai morar num apartamento, num condomínio, né, que é mais reservado, mais fechado. A gente toma medidas com relação a isso, né? A gente procura, às vezes, para a nossa saúde, né? A gente toma medidas também de, às vezes, fazer um esporte. Se a gente não faz, a gente sabe que a gente deveria fazer, né? Ou de comer melhor, não é? A gente procura desenvolver novas habilidades para a gente se manter empregado ou buscar um emprego novo, né? A gente procura cultivar amigos, né, para fugir da solidão e para ter com quem compartilhar as coisas, né? A gente às vezes procura ter uma família, né, para compartilhar, né, com alguém a nossa jornada, o nosso caminho, às vezes ter filhos, né? A gente sempre está procurando alguma coisa para nos amparar, né, e nos guiar para frente. Só que eu vejo uma coisa, né, que essa pressão atual do mundo, ela nos imprime às vezes um ritmo e hoje em dia a gente às vezes não sabe muito o que fazer com isso, né? Então às vezes a gente se sente muito ansioso, a gente se preocupa às vezes e nem sabe por quê. Às vezes a gente está bem, mas estando bem a gente já fica ansioso porque a gente sabe que pode acontecer alguma coisa daqui a pouco. Porque se a gente está tão bem, isso é impossível. Vai acontecer alguma coisa para a gente ficar mal daqui a pouco, né? É... E essa mudança toda da vida imprime um ritmo difícil, né? E eu fiquei pensando sobre isso porque uma das coisas que me acometeram essa semana é exatamente isso. É uma ansiedade, não sei do que, é às vezes até um medo, não sei do que também, assim, é um sentimento de estresse ruim, é um peso, é um negócio muito ruim, assim, né? E aí eu lembrei de duas coisas, né? Que a gente tem que, às vezes, procurar como um pilar a prece também para nos ajudar nesse momento, né? Foi o que eu fiz, né? Eu parei num momento ali e tentei, através da prece, melhorar e funcionou. Então, esse é um primeiro ponto. E o que eu queria chamar a atenção é que essas coisas que nos afligem psicologicamente, né, mais do que nunca agora, né, se a gente pesquisar a quantidade de doenças
psicológicas que existem é incrível, né? Parece que para qualquer coisa que a gente tem, conseguem colocar a gente numa caixinha, né? E essa caixinha, às vezes, vem com uma prescrição, com um rótulo e com uma prescrição não só do que você tem, mas, às vezes, com uma prescrição de medicamento, né? E me lembrou que muitas pessoas acabam recorrendo, frente a essas pressões do dia a dia, a subterfúgios, né? A drogas, sei lá, lícitas, ilícitas, né? A um isolamento, a coisas assim. E se a gente pudesse fazer duas coisas, né? Duas coisas nessas horas. Uma, ter com quem contar. Ter um amigo, ter uma pessoa para quem você pudesse ligar, conversar e falar: tô mal, tô assim, tô assado, tô com medo, não sei do que, tô me sentindo sem vontade de fazer nada, eu tô com os pensamentos ruins, eu tô sei lá o quê, né? Sem guardar para nós, sem pensar no que o outro vai pensar da gente. E por outro lado também, né? Um pilar é esse, ter alguém com quem contar, e o outro pilar é ter a prece, né? Para a gente poder retomar o nosso centro, entender aquilo que está nos desestabilizando e poder trabalhar efetivamente isso. Porque buscar, às vezes, algum subterfúgio vai nos fazer dormente por um momento, aí passa, mas às vezes não resolve o problema. É claro que eu também não quero dizer que essas duas coisas que eu estou falando, ter alguém com quem confiar e compartilhar e a prece, resolve todos os problemas. Às vezes não. Às vezes, efetivamente, a gente precisa ter alguma ajuda, né? Mas está muito fácil hoje em dia a gente buscar maneiras externas para tentar resolver problemas internos. E é essa a atenção que eu queria chamar, né? Vamos, nós que estamos mais do que ninguém nessa doutrina, nessa filosofia, a gente tem que aproveitar primeiro, né, da espiritualidade que está vindo, que nos ampara. A gente tem que procurar o mais rápido possível nos colocarmos numa sintonia melhor, porque numa sintonia pior a gente fica vulnerável, né? Igual a prece disse, que eu li lá. E procurar alguém para desabafar, super importante, antes de, muitas vezes, se drogar, seja com coisas lícitas, ilícitas, ou procurar alguma coisa para fugir da nossa realidade, ou coisas do tipo, né? Então, eu queria muito chamar a atenção para isso. Eu vejo que isso é cada vez mais comum, e não é demérito nenhum pedir ou precisar de ajuda, dizer que você precisa de ajuda, tá? Então, eu queria encerrar por aqui, que eu já estourei o meu tempo, agradecendo muito a todos vocês que me escutaram hoje, nessa noite. Eu espero muito que essas palavras sejam úteis para vocês, para nós, e que cada vez mais a gente possa trabalhar na nossa essência, na construção da nossa essência, para ter mais paz e tranquilidade e passar com mais serenidade por todas as dificuldades que a vida possa nos trazer. Dificuldades externas que vêm de fora, mas dificuldades que a gente cria aqui dentro também, que são muito poderosas e que às vezes podem nos desestabilizar. Tá? Obrigado e que a paz do Senhor esteja aí com todos vocês, com todos nós. Obrigado, gente. É com você, Ana. Flávio, obrigada. Sempre esclarecedoras as palavras que você traz. Muito obrigada. A gente vai dar continuidade, então, na leitura do livro Fonte Viva, no capítulo 160, fala: na luta vulgar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De Paulo, em Gálatas 6:7. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos no convívio social
e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade pura com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinhos encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Bem, também não vou alongar muito por causa da nossa hora, mas aqui no final ele fala, né, os princípios de causa e efeito, que a gente está sob a orientação e que está em todos os dias de nossa vida. Então, o quanto mais a gente colocar os nossos esforços em fazer uma ação boa, mais bondade, beleza, alegria vai vir para a nossa vida. Porque a gente está semeando coisa boa, a gente não quer plantar laranja e colher maçã, não tem como fazer isso. A gente precisa realmente ver o que eu quero colher, como eu quero estar daqui a 5 anos, como eu quero estar daqui a 10 anos. Então, começar a plantar de agora o que a gente quer colher. Porque é assim na nossa vida profissional, a gente planeja onde quer chegar, é assim também na nossa vida pessoal, na nossa vida plena. Se a gente quer ter uma vida plena, se a gente quer ter felicidade, abundância, o que seja, a gente precisa começar a plantar o que a gente quer colher. E através da prece, a gente consegue colocar as nossas intenções, consegue ajudar, é uma ajuda singela que a gente pode dar para alguém e que a gente começa hoje, né, em dia, fazendo muito isso justamente para como ajudar todos aqueles que estão necessitados. Peraí que tem uma pessoa querendo falar aqui do meu lado. Obrigado, eu quero cumprimentar todos que estão aqui, chegaram depois, meu abraço carinhoso e um abraço especial para minha querida amiga Cília, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Participe conosco. Só complementando o que a Ana falou, existem duas leis que a gente confunde muito, que é a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito. O Fábio falou muito dos brutos, que Deus deu apenas um instinto. Será que nós já passamos disso? Será que a gente já está usando essa inteligência, a lei de ação e reação, saindo da abrangência da física, entra para os brutos, que é aquela famosa bateu, levou. No nosso caso, a lei de causa e efeito, que não necessariamente você fez alguma coisa, vai ter que responder por exatamente aquilo. Você matou, você terá que ser morto. Não, a lei de Deus, a lei é educativa, ela não é punitiva. E como não vou me alongar muito, só para a gente pensar, o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? Caridade é um amor em ação. E encerro com uma frase de uma música, que eu não sei se é evangélica, se é católica, mas é muito linda essa música, talvez a Renata conheça, que fala: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Pensem nisso. Obrigado, gente. Luciana, a próxima é sua. Beijo.
Já deu até o recado. Gente, agora a gente vai passar para os nossos momentos de vibrações. Provavelmente a gente vai passar alguns minutinhos, peço desculpas. Mas quem vai fazer as nossas vibrações são o Silvano. Depois a gente desconecta e o Jaime... Desculpa, o Jaime não. Quem é que faz? Alguém falou para mim que ia fazer... Ah, desculpa, o Edson. O Edson faz a prece final. Silvano, pode começar. Acho que tem que tirar você do mudo. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, meus amigos, meus irmãos, chegamos naquela parte da nossa reunião em que nós vamos fazer a nossa doação de amor, a nossa doação de amizade, de fraternidade. Vamos de dentro do nosso âmago tirar o melhor que pudermos, os melhores pensamentos, entrar em união fraternal para podermos vibrar por todo esse nosso planeta. Vamos lembrar que não estamos sós. Toda a espiritualidade, os nossos amigos da espiritualidade maior que prepararam essa nossa reunião, também se unem a nós. O próprio Jesus, que disse para a gente mesmo que quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, lá ele estaria, também empresta um pouco da sua vibração, um pouco do seu amor, tornando esta energia muito grande, muito maior, e ela percorre todo o nosso planeta, nosso lindo, lindo planeta azul, mesclado de branco, que são as nuvens. E lá no fundo, faixas cor de areia, que são os continentes. E é ali que nós, encarnados, estamos, nessa escola tão linda que Deus nos deu. E as nossas vibrações percorrem todo este globo, atingindo todos os seres e tudo que é disponível para a gente. O ar, as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos, as aves, os pássaros. Envolve todo o globo a nossa vibração tão poderosa. Percorre todas as nações e chega até os seus líderes, seus governantes. Então, vamos vibrar para que esses governantes possam conduzir seus povos sempre norteados pela paz mundial, pelo progresso, pelo amor, pela caridade, que possam promover o perdão e a fraternidade em todo o planeta. Vibremos também pelas pessoas que têm tantas necessidades, os sem-tetos, as pessoas abandonadas, as pessoas doentes em todos os cantos do nosso planeta, que vive neste momento uma pandemia que já levou tantas vidas, que já levou tantos empregos, que já levou tantos sonhos. Vamos vibrar para que esta nossa energia possa envolver todos aqueles que precisam de alento. Vamos lembrar daqueles nomes que a gente costumeiramente coloca na caixinha aí no centro, para que a nossa vibração também chegue até eles. Vamos vibrar pelas pessoas que estão privadas de sua liberdade,
presos em penitenciárias. Vamos vibrar também por suas vítimas, porque se eles estão lá, é porque fizeram mal a alguém. Então, as vítimas também das violências, violências domésticas, violência sexual, psicológicas, a violência urbana. Vamos vibrar para que o homem comece a dar um passo além na sua escala espiritual, que possa ter um pouco mais de amor para o seu próximo. Vamos vibrar para as pessoas que perderam os empregos. Vamos vibrar pelos empresários que também estão aí muito preocupados, com razão, as pessoas que dão empregos, que promovem o progresso mundial. Vamos vibrar pelos trabalhadores em geral, aqueles trabalhadores dos serviços essenciais, os médicos, os enfermeiros, motoristas, pessoal que trabalha no serviço essencial de eletricidade, água, gás, limpeza, meios de comunicação, todas as atividades que não podem parar, todos os trabalhadores que estão tão preocupados diariamente em não perder o seu emprego, em levar o pão para suas residências. Vamos vibrar pelo nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que nossos governantes possam promover a união, a harmonia e o progresso da nossa nação. Vamos vibrar também pelos nossos lares, lugar em que temos os nossos maiores débitos, onde travamos as nossas mais importantes lutas para o nosso aprimoramento espiritual. Vamos vibrar para que possamos promover nos nossos lares, primeiramente, a harmonia, o respeito, a fé, a esperança, a resiliência. Vamos vibrar por nossos amigos. Vibramos também pelos nossos inimigos, que são os nossos inimigos, que nos alertam da onde estamos na escala espiritual. Porque aqueles a quem chamamos de inimigos é que nos posicionam se nós temos condições de avançar na escala espiritual. Vamos vibrar também por nós mesmos, para que sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que possamos amanhã sermos melhores do que somos hoje. Vamos agradecer, meus irmãos, a Deus e a Jesus pelo nosso irmão Divaldo Franco, que passou por uma cirurgia nesta semana e graças a Deus e a Jesus vem se recuperando e quiçá possamos contar com a sua inestimável presença entre nós por mais algum tempo. Agradecemos a Deus e a Jesus a bênção da reencarnação. Neste momento do planeta que faz a sua transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Essa oportunidade que nós temos também é inestimável. Vamos dar muito valor a este momento em que estamos passando para refletirmos mais sobre o que estamos fazendo
aqui, nesta terra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Rogamos a Ti, Mestre amado, que esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. A gente está saindo. Edson, pode abrir o seu microfone para fazer a prece. Vamos continuar conectados e agradecemos a Deus e a Jesus e ao plano espiritual pelo aprendizado desta noite, que veio nos proporcionar o esclarecimento necessário dessa doutrina maravilhosa. Pedimos, Senhor, que esse conhecimento se grave em nossas almas e que possam transformar a nossa vida em atitudes benéficas, fortalecendo a nossa reforma íntima. Que o Supremo Senhor seja glorificado e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito lindo, viu, Fabinho? Valeu. Beijo nas meninas. Falou, tchau, tchau. Fábio, muito lindo, viu? Adorei. Bom final de semana para vocês todos, gente. Bom Obrigado. final de semana, Fábio. Beijo. Boa noite, Analisa. gente. Tchau, Carol. Tchau, Silvana. Gente, obrigada. Tchau, Dea. Tchau, tchau, Lúcia. Tchau, Boa gente. Tchau, Edson. Tchau, Silvano. Tchau, Renata. Tchau, Dea. Tchau, Vinícius. Tchau, gente. Tchau, Renata. Tchau, compadre. Tchau, gente. Tchau, compadre. Tchau, Fátima, Edson. Toninho. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, gente. Boa Gente. noite. Fiquem com Tchau, Deus. Renata, Vinícius. Tchau, gente. Tudo bem, Vinícius? Já caiu? Já saiu? Oi, Tá tudo bem com você? graças a Deus, é que eu voltei a trabalhar, então... Ah, é que eu vi você de máscara longe, eu falei assim, Nossa. Tá bem, graças a Deus, então. Graças a Deus. Bastante pouco. Tá bom, Boa então. noite, gente. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Vinícius. Obrigada Tchau, pela dona Nélia. companhia. Até mais.